Olá, meus queridos. Nós vamos agora para a nossa terceira aula e nós vamos falar um pouquinho sobre princípios de interpretação, tá? A importância de você compreender melhor o princípio de interpretação para que você possa entender melhor as escrituras. Nós precisamos interpretá-la corretamente, como ela mesma disse, né? Como ela mesma é e da forma que ela se explica. Isso é importante, tá? E uma das primeiras coisas que nós queremos destacar é considerar o todo. Irmão, isso aqui é muito importante, querido. Considerar o todo. Nós precisamos olhar para o todo, tá? Isso é algo que nós precisamos olhar. Por quê? Nós não podemos pegar uma parte da escritura e firmar nela uma doutrina e trabalhar nela como uma doutrina, tá bom? Então é muito importante você compreender o todo. No livro de Salmos, no capítulo 119, versículo 160, diz assim: a soma da tua palavra é a verdade. Cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Irmão, é fato que a palavra do Senhor, os justos juízos deles são importantes, mas a Bíblia diz o quê? A soma da tua palavra é a verdade. Não é uma parte, né? Não é um pedaço, não é uma situação, mas a Bíblia está deixando bem claro, a soma da sua palavra é a verdade. Irmãos, quando o diabo ele está no monte, né, e ali no deserto, e ele cita para Jesus Cristo, né, uma parte da palavra, Jesus ele replica com uma outra parte da palavra, né? Então é importante a gente compreender isso. Não é uma parte só. Ele cita o Salmo 90 para Jesus, ele diz: porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guarde e não tropece em nenhuma pedra. Jesus também diz para ele: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então a Bíblia está falando o quê? Estava certo o que o diabo estava citando para Jesus? Era verdade, irmão. Mas aquilo ali sozinho, querido, ele poderia levar para um outro lado. Jesus deixa bem claro como se deve tratar, não só uma parte da palavra, mas ao todo da palavra. Então é importante nós compreendermos isso. É importante. A Bíblia está dizendo a soma da tua palavra, o todo da tua palavra é a verdade, né? O que nós precisamos entender? O propósito bíblico, irmãos, ele vai se construindo ao longo do tempo. Isso é fato, né? Você vê algo que vai crescendo, vai evoluindo, né? Debaixo de uma junção daquilo que a Bíblia é, e ela vai crescendo e trazendo para nós uma ideia verdadeira daquilo que Deus quer, daquilo que é o propósito do Senhor e o propósito do Espírito Santo, né? Por exemplo, a Bíblia diz lá em Isaías, capítulo 28, versículo 13, diz assim: assim, pois, a palavra do Senhor será mandamento sobre mandamento, né? Ele está falando de uma construção. Ele diz regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, né? Para que vão e caiam para trás e se quebrantem, se lacem e sejam presos. Ele está falando, querido, na verdade, de uma construção, né? De uma construção, de um desenvolvimento, regra sobre regra, preceito sobre preceito. É isso que foi sendo estabelecida e o que para nós hoje é a palavra de Deus, né? A primeira verdade que nós temos que considerar é o todo. Irmãos, hoje você vê muito, querido, pessoas pregando uma parte, né, isolada e muitas vezes tratando isso como uma verdade absoluta, né? Eu vi uma história de três cegos que se deparavam com um elefante. Um deles acaba palpando a pata do elefante, né, a perna do elefante ali, e na hora que ele agarra aquilo, o primeiro ele disse que estava diante de uma árvore por pegar, né? O outro toca do lado do elefante e ele achou que era uma parede, irmão, né? E o terceiro pega no rabo do elefante, dá um pulo para trás e diz: é uma cobra. Essa ilustração nos mostra o quê, gente? Que nós precisamos avaliar o todo, não é só uma parte, né? Nós não teremos a visão completa se a gente não avaliar o todo. Porque, irmãos, todas as seitas hoje, elas são as seitas que a gente vê, né? Os grupos heréticos, eles se baseiam na Bíblia. É muito louco você pensar nisso, né? Mas eles se baseiam numa interpretação da Bíblia. Só que eles pegam um fato isolado, né? Alguma coisa que é isolado. Então, gente, a revelação bíblica ela é progressiva. A gente tem que entender o macro, o todo, completo, né? Isso vai sendo construído, né, ao longo da Bíblia. Isso vem sendo fortalecido, fortificado, tá? Você pega do Velho Testamento, você pega do Novo Testamento, você pega as simbologias bíblicas. Tudo isso é trabalhado para que a gente possa compreender aquilo que é completo, não uma parte da visão.
Deus não estabeleceu para que a gente possa ter uma parte da visão, mas algo completo, né? Então nós precisamos entender o todo. A primeira coisa é isso, querido. A segunda coisa, né, que a gente vai falar é o que, irmãos? Observar os contextos. Gente, como é importante observar o contexto, tá? Existe um ditado, uma frase que os antigos falavam muito, que texto sem contexto é pretexto. Nós precisamos examinar, irmão. Examinar o contexto daquilo que está sendo falado. Muitas vezes, quando você pega um texto fora do contexto para apresentar algo, você vai trazer algo distorcido, né? E o apóstolo Pedro fala de gente que distorce as escrituras. E é importante você compreender isso. Por quê? Não é apenas gente que refuta, não é apenas gente que não quer, que não acredita, que quer ficar longe, não. Está falando de gente que distorce. Falando de gente que dá outro sentido, né, para aquilo que está sendo falado ali, está sendo explicado ali. Então é importante nós compreendermos essas coisas. Gente, na verdade, nós precisamos ficar muito esperto com tudo isso que na verdade está na Bíblia, né? Que pessoas estão distorcendo. Então nós precisamos examinar sempre o contexto de todas as coisas. Você não pega algo isolado, sem o contexto, e trata aquilo como algo, como uma verdade e pronto, tá? Eu vejo muita gente falar, não, isso aqui tá na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia diz em João 8,44, ele diz, vós tem por pai o diabo. Irmão, ninguém vai pegar isso como uma verdade absoluta e dizer, eu tenho por pai o diabo, né? Isso aqui, gente, é algo que está vindo, tem um contexto por trás, né? Então, assim, você precisa entender algo que está sendo falado por trás. Quantas coisas você não vê na questão bíblica, né? Pessoas que não pegam o contexto e faz afirmações como se fosse algo estabelecido e pronto, né? Você precisa entender, né? A afirmação para quem que foi feita, né? Do que ela se referia, em que contexto foi feito, historicamente falando, né? Nós precisamos entender o contexto histórico. A quem foi escrita aquela porção? Quando? Por que ela foi escrita? Qual situação vivia aqueles dias? Né? Porque senão nós vamos ter problema. Você quer ver um exemplo bíblico? Quando Paulo está escrevendo na questão do casamento, em 1 Coríntios 7, 26, ele diz assim, considero por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Ele está falando de um contexto, de uma situação presente. Ele está falando daquele momento. Ele está falando daquela situação. Ele está falando do momento em que eles estão vivendo. Ele está dizendo, por causa da situação presente, é importante estar como está. Então ele está falando daquele momento, irmão. Tá? Outra coisa, outro texto, sobre a questão do véu, lá em 1 Coríntios 11, 16, você sabe que o véu era um contexto da situação que eles estavam, da dificuldade que eles estavam vivendo, né? Para identificar, por ser uma cidade portuária, que realmente era pessoas de Deus que iam para a igreja, né? E pessoas que viviam na prostituição da época. Só que em 1 Coríntios 11, 16, Paulo dá um entendimento correto daquilo. Ele diz, contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as nossas igrejas. Paulo não estabeleceu isso para todas as igrejas de colocar o véu. Ele não colocou isso para todo mundo. Ele não estabeleceu isso para todo o povo. Ele deixou algo determinado para aquela situação, né? Para a igreja de Corinto. Então, gente, nós precisamos examinar todas as coisas. E tem gente colocando muitas coisas, irmãos, como regra de salvação. E se a pessoa quer colocar o véu, é o direito que ela tem. Mas tem pessoas que colocam situações que aconteceram em determinados momentos como regra de salvação. E isso é errado, irmão. Então, assim, tudo precisa ser levado em conta, né? Tudo tem que ter a consideração exata. Em que época, em que tempo foi escrito, né? Em que situação foi escrito, para quem foi escrito, né? Então, isso tudo tem que ser levado em conta. Além disso, nós precisamos compreender a tipologia bíblica, né? Os símbolos, né, que forma essa codificação de tudo aquilo que foi falado, porque isso nos ajuda, gente, a ter uma visão mais abrangente e enxergar o todo. Tá? Então eu gostaria de chamar a sua atenção para essas coisas, observar a palavra de Deus como um todo, observar o contexto, né, mas também compreender a tipologia bíblica, compreender o que está sendo falado. Uma frase que eu gosto de repetir é o quê? O Velho Testamento, ele ilustra o Novo, enquanto o Novo ele pode explicar o Velho. Isso é importante a gente entender. Por quê? A tipologia ela enriquece a doutrina, ela ressalta toda essa inspiração, né, essa autoria do Espírito Santo por trás de todas as coisas.
é magnífico, é fascinante você estudar tipologia por causa disso. Porque você consegue enxergar coisas ali, né, que elas não se contradizem. Na verdade, elas acrescentam no sentido de trazer um brilho, né, maior para aquilo. Ela amplia o nosso entendimento dos ensinos, né, que já são explícitos. Elas não concorrem com eles. Né? Porque muitas vezes alguns homens foram movidos a fazer ou declarar algo, registrar determinadas coisas, né, que eles diziam assim, muito mais profundo, que nem eles às vezes tinham a percepção daquilo que eles estavam fazendo ou falando. Um exemplo que a gente fala é a questão da serpente que foi levantada no deserto. Lá em João 3,14, a Bíblia diz assim, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Existe um paralelo, né, entre o que Moisés faz, que está lá registrado no livro de Êxodo, no capítulo 21, e o evangelho que nós pregamos a respeito da obra de Jesus Cristo na terra, né? O levantar de Jesus Cristo. Né? Isso é muito importante, o que ele fez por nós naquela cruz. Esse texto de número, gente, de Êxodo, né? É muito importante a gente entender o que, quando se trata dessas coisas, dessa tipologia, mostra algumas coisas interessantes lá. Por quê? Essas serpentes começam a morder o povo, tá? Por quê? Porque eles haviam pecado, eles haviam murmurado contra o Senhor. As serpentes são consequência do quê? Do pecado. E quando o povo está em desespero, né? Quando aquela situação está feia, eles dizem a Moisés, Moisés, faz alguma coisa. Né? Eles pedem socorro. Eles queriam uma intervenção da parte de Deus. Deus disse a Moisés o quê? Para ele fazer algo que no princípio soa até estranho, irmão. Parece algo até supersticioso, né? Na época, quando se tornava uma situação difícil, qualquer coisa eles idolatravam ainda, ele disse o quê? Moisés, levanta uma serpente de bronze no deserto, né? Então, quando você vai estudar essa tipologia bíblica, isso nós precisamos entender e levar em conta todas essas coisas. Por que o bronze? Primeiro, o bronze era uma figura de juízo. Deus está dizendo o quê? Que aquilo ali que tinha vindo sobre a vida dele era por causa do pecado deles. E isso estava vindo juízo sobre a vida deles. Eles levantam uma serpente de bronze em uma haste. Quando alguém é mordido, né, pela serpente, olhe para aquela serpente de bronze e ele vai ter o antídoto contra o pecado, ele vai ter o antídoto contra aquela situação, ele vai sobreviver. Tá? Se não olhar, vai morrer. Então, qual que é a simbologia que está sendo aplicada? O que eram essas serpentes? Era a maldição que assolava o povo naquele momento. Era a questão do pecado deles, a situação que eles estavam, por causa da situação do pecado deles. Por que Deus manda levantar uma serpente numa haste? Né? Porque era a figura da maldição que assolava o povo. Quando Jesus vai à cruz, gente, ele foi feito pecado por nós. A Bíblia diz que Jesus foi feito maldição por nós. Ele é levantado como uma figura da maldição, né, que nos assolava. Assim como uma serpente é a figura da maldição que assolava o povo. Né? O bronze fala de julgamento, como a gente já disse. Só que a Bíblia diz o quê? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Né? Então, assim como na época, né, o judeu olhava, o hebreu olhava para aquela haste e recebia cura, nós entendemos que a solução que Deus oferece para o pecado, né, para o pecador, é o quê? Olhar para Jesus que foi levantado na cruz. Então, entender essa mensagem por trás, na época, né, talvez, eu fico olhando, talvez nem Moisés entendeu o quanto dessa tipologia era forte. João que vai explicar no Novo Testamento, né, o porquê disso. Né? Então, assim, aquele que não olhava para Jesus, aquele que não olha para Jesus, não reconhece. Né? Não tem o antídoto, não tem a mudança da sua vida, não tem a transformação do seu problema, não tem a mudança. Então, quando Moisés está dirigido por Deus a levantar essa serpente, ou mesmo registrar isso, ele não tinha consciência, irmão. Então, nós precisamos conhecer o quê? Reconhecer o quê? A Bíblia diz que, Hebreus 10:1, que a lei ela não tem a imagem exata, ela é sombra de bens vindouros. Então, a lei era o quê? Era uma sombra. Era uma sombra, ela não tinha a imagem exata. Né? Era uma sombra daquilo que Deus queria. A lei que foi dada lá atrás, era, na verdade, ela não tinha a revelação completa. Era uma sombra. Era uma projeção de um futuro que nós temos hoje, que nós temos um entendimento. Então, a serpente que Moisés levantou lá era uma sombra, uma representação do sacrifício de Cristo que viria na cruz. E através dessa tipologia nós temos um reconhecimento de como Deus, né, na sua mentalidade maior, infinitamente maior do que tudo, ele orquestrou,
né? Todo esse propósito, ele inspirou através do Espírito Santo todas essas palavras. Gente, é um compêndio doutrinário de harmonia que é estatisticamente impossível. Quando a gente olha para tudo que a Bíblia mostrou, que é. Gente, nós estamos falando, na verdade, de pelo menos 40 escritores diferentes no período de 1.600 anos, né, que viviam em lugares diferentes, culturas diferentes, que escreveram, né, debaixo de uma língua diferente. E como eles poderiam apresentar algo que fosse tão harmônico, né, uma mensagem tão surpreendente que ela, né, dentro do propósito que ela se cumprisse. Então, a tipologia, junto com a doutrina escrita, reforça muito aquilo que Deus colocou, essa mensagem codificada, né? Essa inspiração de Deus por trás. Ela enriquece a doutrina, ela ressalta a autoria do Espírito Santo da palavra de Deus. E ela também amplia o entendimento dos ensinos que já são explícitos para nós, elas não concorrem com ele. Então é importante a gente compreender isso, como é tratado e como é legal você estudar a tipologia bíblica. Gente, outra coisa, toda revelação ela deve ser provada. A Bíblia diz em 1 João 5, capítulo 5, versículos 6 e 8, eu vou ler na Almeida atualizada, que ela é a única que dá esse entendimento assim, mais correto daquilo que a gente quer falar. Ela diz assim, ó, 1 João 5, 6, ela diz assim, ó, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e sangue. E o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão o testemunho: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água, o sangue. E esses três são unânimes num só propósito. Esse texto, para mim, ele é muito fascinante. Por quê? Nós olhamos para uma concordância, uma ação do Espírito Santo, da Palavra de Deus, do próprio Deus, né? Eles não concorrem entre si. Tá? Nós não podemos atribuir a nenhuma revelação do Espírito Santo algo que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Cristo, o verbo vivo, o verbo que desceu dos céus. Né? Então toda revelação, gente, por mais profética que seja, dada por alguém, ela precisa estar em concordância com a palavra de Deus. Tanto da mais simples como até as maiores. Por exemplo, 1 Coríntios 14, 29, ele diz assim, ó, trata-se os profetas, falem apenas dois ou três, os outros julguem. Então ele está falando até de uma palavra que é dada, uma palavra profética, né, que é dada um para o outro, que é algo mais simples, ele está dizendo, deve ser julgada. Irmão, se uma palavra profética é dada um para o outro, deve ser julgada, imagine algo que envolve uma doutrina. Né? Nós precisamos entender que tudo que se deve ser falado, ela precisa estar em concordância com as escrituras. Né? Quando Paulo, por exemplo, ele sobe, né, aquilo que eles chamam da coluna da igreja, né? Paulo vai para Jerusalém, os apóstolos estão lá, nós lemos o texto em Gálatas 2:5, né, que ele fala que eles tratam com aqueles de maior influência. Ele vai expor a revelação do evangelho para essas pessoas. O que ele pregava, logicamente, irmão, era bíblico, dentro do propósito de Deus. Você vê Paulo muitas vezes falando e se embasando das escrituras do Velho Testamento, trazendo as questões doutrinárias. Então, tudo que ele falou foi dentro da Bíblia, algo muito rico. Ele passava por essas coisas, porque ele precisava que o povo pudesse examinar as escrituras, antes que pudesse proclamar isso. Então, nós não podemos ter uma revelação hoje, dizer, nossa, eu tive uma revelação do céu, sem estar alinhado com as escrituras. Isso é antibíblico, né? Então eu preciso dessa avaliação, dessa percepção, desse conhecimento, porque até minha mente pode trair às vezes. Eu preciso expor isso a outras pessoas, eu preciso passar pelo crivo das escrituras, porque até minha mente, muitas vezes, ela pode me trair, né? Então, muitas vezes as revelações elas precisam estar sendo expostas àquilo que é a Bíblia e aquilo que é o propósito da Bíblia. Olha o que o apóstolo Paulo diz, 2 Coríntios 3:1, ele diz: e esta terceira vez eu vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Ele está falando, gente, a respeito de uma porção que é do Velho Testamento. Tá? É a lei de Moisés que dizia isso. E nós podemos usar isso como um paralelo. Nós não podemos pegar um único texto da Bíblia, né, algo isolado, e colocar isso como uma doutrina. Às vezes o texto está retratando uma parte da verdade. Mas existe outro texto que coloca o outro aspecto dessa mesma verdade. Então nós precisamos
a ver se existe concordância um com o outro. Né? A Bíblia não disputa entre si, ela concorda. Ela é um livro perfeitamente harmônico. Então, a verdade é o quê? Ela se completa. Exemplo, gente. Tem um texto do Sermão da Montanha, né? Por exemplo, o Evangelho de Mateus ele é muito maior do que o Sermão da Montanha no Evangelho de Lucas. Agora, nós não podemos pegar os evangelhos, que eles são chamados os evangelhos sinóticos, né? E dizer, vamos tirar esse aqui, porque esse aqui não fala o que o outro falou. Não, gente. Na verdade, o que você faz? Você acrescenta. Você trabalha para acrescentar, tá? Agora tem pessoas que pegam aquilo que lhe é conveniente, irmão. Nós precisamos acrescentar, tá? Então, assim, o que, que acontece? Você não subtrai o que o outro colocou, você acrescenta naquele que não colocou. Essa é a visão bíblica, tá? Esse texto nós precisamos entender. Jesus, irmãos, ele tomava toda a questão da Bíblia. Quando ele ia manter todo o propósito daquilo que era o ensinamento dele, ele colocava a Bíblia. Por exemplo, ele fala do profeta que não tem honra na sua própria pátria, lá em Lucas 4:24. Jesus está dando alguns exemplos aqui, gente, que ele é muito claro. Ele fala, por exemplo, que tinha em Israel, tinha viúva em Israel no dia do profeta Elias. Ele está testando o que aconteceu, né? Na época de Serepta e Sidom. Jesus também fala dos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu. Né? Então você vê ele respaldando toda a Bíblia. Tá? Então nós precisamos ter esse entendimento correto. Então vamos resumir o que foi colocado nesse estudo. Tá? Primeiro, nós devemos analisar o todo. Irmão, tem que analisar o todo. Nós precisamos analisar o todo. Segundo, observar os contextos. Nós precisamos ter os contextos devidamente analisados. Terceiro, precisamos compreender a tipologia bíblica. E quarto, entender que as revelações elas precisam passar pelo que está escrito. Tá? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.